Nossa, eu nunca dei aula para tanta gente. Que alegria que estar todo mundo aqui, né? Boa tarde para todos, meu nome é Cíntia, eu sou professora de Direito Internacional. E o que será que Direito Internacional tem a ver com educação, né? Mas antes, eu vou dar aula de Direito Internacional mesmo, eu vim aqui para dar aula de Direito Internacional mesmo, mas antes disso eu queria falar uma coisa. As pessoas acham que na universidade fazem balbúrdia, né? Mas a gente tem que esclarecer uma coisa. Nem férias a gente tem. Né? Nem férias a gente tem, porque pesquisa não tira férias. Quando você tem uma dissertação de mestrado para ler, para revisar, não é? Isso é feito em janeiro, fevereiro, março, abril, julho. Pesquisa não para. Nós temos, na verdade, alguns momentos, né? Janeiro, basicamente janeiro, dezembro, julho, onde não tem aula. Mas a pesquisa não para. A gente tem que pensar que o pós-graduando, quem faz mestrado, quem faz doutorado, ele é um trabalhador. Ele não é estudante mais. Ele é um trabalhador. E, no entanto, ele ganha muito pouco, não é? Para trabalhar sem férias, sábado, domingo, muitas vezes à noite, até a meia-noite. Aqui no Brasil, quem estuda agronomia e faz pesquisa em agronomia, por exemplo, levanta às 5 horas da manhã para limpar o curral, né? Muitas vezes fazendo o trabalho braçal, porque está fazendo pesquisa, né? Então a gente tem que pensar que na universidade, quando nós nos mobilizamos para estar aqui hoje, a gente trabalha em dobro. A gente levanta às 5 horas da manhã, porque a gente tem que estar na porta avisando todo mundo que a gente vai se mobilizar. Então, desde as 6, desde as 7 horas da manhã, nós começamos a trabalhar, né, antecipando um horário que geralmente é 8, 8h30 que nós entramos em sala de aula. E nós continuamos trabalhando depois disso. Então, assim, o pessoal, né, do DCE, da gestão Nossa Voz, que o tempo todo, a hora do almoço, está fazendo assembleia. Essa semana, a Associação de Pós-Graduandos me chamou a mim e a um outro professor, o professor Zé Marcelino, que deu uma aula pública também no dia 15, para a gente fazer um debate sobre a pós-graduação, sobre a educação. Isso foi feito na hora do almoço. Não é? Então, assim, quando você tem um momento para descansar da sua atividade de trabalho de manhã, na hora do almoço, nós nos reunimos para organizar esse movimento. Então, a balbúrdia que a gente faz é trabalhar sempre, mais de 15, 16, 17 horas por dia. Estou mentindo, professores? Quem é professor aqui? Eu estou mentindo? É assim que é a vida de um professor. É assim que é a vida de um professor. Alunos de pós-graduação que estão aqui, pesquisadores, isso é mentira? Isso é uma fake news? Não é uma fake news. Não é? Nós trabalhamos. Mas assim, vamos falar um pouquinho de direito internacional, que agora a gente tem que refletir, porque esse é o nosso papel. Lugar de universidade, de faculdade, é lugar de pensamento, de reflexão, não é lugar de doutrinação. Eu não quero que os meus alunos saiam da escola pensando exatamente como eu. Não quero. Eu quero que os meus alunos tenham elementos para desconstruir o meu pensamento, para melhorar o meu pensamento. Né? Porque a ciência, ela é a ciência que não trabalha com verdades instituídas, com verdades prontas e acabadas. A ciência é tudo que pode ser questionado, tudo que pode ser duvidado. A ciência está a todo momento sendo desconstruída por conta de outros saberes, de saberes melhores. Quando que a gente pensava que um dia nós pudéssemos fazer um clone
Não é? Quando que a gente poderia saber como que... Isso é da área da medicina, que estava aqui o professor Eurico falando agora, né? Há pouco. Quando que a gente poderia descobrir o potencial do DNA, descobrir o DNA e talvez assim curas para doenças que a gente ainda não sabe, mas que se não tiver a universidade pública e pesquisa pública, nós não teremos. Não é? Porque o que eles querem, gente? E agora no direito internacional. Como é que o Brasil ingressou? Direito internacional estuda o quê? O sistema internacional. Então a minha visão é uma visão que procura ser macro, não é? Como é que eu vou entender o que acontece em Ribeirão Preto? Será que o que acontece em Ribeirão Preto não tem uma influência do que acontece no mundo? Não é? Será que nós estamos separados do mundo? Não estamos. Desde o século XVI, o mundo se interconectou. E desde o século XVI, que inaugurou o sistema moderno, né, o que nós chamamos, eu tenho um autor que eu gosto muito, e a gente gosta de falar de nome de autores, porque senão são ideias da Cíntia. A Cíntia, para poder falar com uma certa autoridade, ela precisa se respaldar em outras pessoas que estudaram também, senão a gente vai inventar a roda. Senão vou ficar repetindo o que já falaram, não é? Então a gente sempre tem que fundamentar. Eu estou falando isso porque uma pessoa melhor do que eu, que tem uma teoria que a gente não conseguiu desconstruir ainda, né? Também falou, e isso tem se confirmado. Então tem um autor, por exemplo, o Wallerstein, ele é um norte-americano. Ele diz assim que o sistema mundo, né? O sistema mundo, que ele chama o sistema mundo moderno, ele foi inaugurado no século XVI, quando a Europa ocupou a América, quando a Europa conquistou a América. E a partir daí, nós globalizamos o mundo, porque a partir daí o mercado ficou interconectado, isso só cresceu. Não é? Primeiro foi a ocupação, o domínio e o maior genocídio da história, que foi o genocídio dos povos originários da América e dos povos americanos. Então os europeus promoveram o maior genocídio da história, ocupando essa terra, não é? Promoveram também uma outra aviltante, não é? Só mesmo uma cabeça muito pérfida pode pensar nisso, em transformar pessoas em coisas e bens e trazer para a América outros povos africanos, para trabalhar como escravos, vendendo como mercadoria, desumanizando as pessoas, tirando a humanidade de uma pessoa e encarando essa pessoa como se fosse uma coisa, res. No direito nós chamamos coisa de res, não é? Então ela tem uma vida, mas uma vida como se fosse um gado, não é? E nós percebemos, na verdade, que nós somos realmente muito próximos dos animais, quando a gente não pensa, quando a gente repete bobagens, como a gente tira uma faixa em defesa da educação. Aí eu posso dizer, se essa pessoa não pensa, ela está mais próxima do animal do que uma pessoa que formula o pensamento, não é? Então nós também animalizamos, desumanizamos as pessoas. Bom, mas o Brasil, ele foi inserido nesse mundo em uma situação, em um projeto de subalternidade, onde todas as nossas riquezas, gente, e que riquezas! Nós estamos pisando numa terra sagrada, uma terra realmente que foi abençoada com tudo o que nós podemos ter de riqueza. A gente tem minério estratégico, a gente tem petróleo, a gente tem água pura, nós estamos em cima, não é, do aquífero Guarani, e que querem privatizar. Nós temos uma floresta que alimenta o mundo de oxigênio, não é, e de vida, e que uma biodiversidade. Vocês imaginaram quantos remédios que ainda nós não descobrimos e que tem na biodiversidade brasileira? Vocês podem imaginar quantas doenças que nós ainda não descobrimos a cura e que tem na biodiversidade brasileira? E nós precisamos dessa pesquisa pública, não é? Porque o que pretendem? Bom, ocuparam o Brasil, encontraram aqui uma riqueza maravilhosa, e qual foi, gente, reflita, qual foi a posição que o Brasil passou a ocupar no sistema mundial moderno, no sistema mundo moderno, no sistema mundial de mercados? Uma posição de centralidade? Uma posição de soberania? Uma posição de autodeterminação sobre os seus recursos naturais? Não, uma posição que nunca nos foi permitido explorar os nossos recursos para a nossa soberania, para o nosso enriquecimento,
Vocês viram o quanto, e aí não pode falar, né? Não pode falar de determinado presidente que foi talvez um dos poucos presidentes que olhou para o Brasil com orgulho de ser brasileiro e com um projeto de soberania para esse país. Não é? Um projeto em que nós vamos construir um país onde as riquezas vão ficar no Brasil. E foi muito pouco tempo, um tempo muito curto, e assustou tanto que criminalizaram a política. E agora querem criminalizar o ato de dar aula. Nós estamos nos tornando criminosos pelo ato de dar aula. Que país é esse que criminaliza o professor? Que manda a polícia para dentro da universidade porque professor não pode ser militante, não pode pensar. E que é um professor que está doutrinando os seus alunos. Essa pessoa que falou isso nunca entrou em uma universidade. Ela nunca estudou, só pode. Porque ela não sabe que o ambiente da universidade é um ambiente crítico desde a Idade Média, que não se submetia nem aos dogmas da igreja. A universidade é livre e é do pensamento universal, por isso que é a universidade, desde a Idade Média. Ou seja, o que se pretende fazer no Brasil é que a gente volte a antes da Idade Média, com uma universidade controlada, sim, uma universidade ideológica, porque nós temos que assumir uma ideologia fascista. Não vamos assumir uma ideologia fascista. Nós somos políticos. Não vamos. Aqui sempre teve, desde a Idade Média, sempre teve resistência contra o obscurantismo. Sempre teve resistência contra a animalização do ser humano. Sempre teve resistência ao arbítrio. A universidade é um lugar de liberdade de pensamento, de todos os pensamentos. Ou vocês acham que eu não tenho alunos, né, que defendem e que votam no Bolsonaro, com quem eu convivo muito bem e com quem eu dialogo? Por que nós não podemos conviver com o diferente? Pessoas que estavam aqui saíram porque eu não quero ouvir falar de Lula livre, isso aqui não é um ato político, eu quero só falar de educação. Mas essa pessoa então não aprendeu o básico, que é conviver com uma sociedade plural. Nós somos diferentes. Nós não somos iguais. Nós não queremos ser iguais. Tem um pensador, um teatrólogo, que é um teatrólogo, inclusive de direita, né? O Nelson Rodrigues, que ele fala: toda unanimidade é burra, todo mundo que se parece, todo mundo é igual, é gado. Ora, até ele, não é? E que a gente tem que admirar. Era um grande teatrólogo, não é? Nós vamos calar Nelson Rodrigues porque o Nelson Rodrigues é de direita? Fala, Nelson Rodrigues. Trabalha, Nelson Rodrigues. Dá pra gente as obras que você construiu, Nelson Rodrigues. Não importa se você pensa diferente de mim. Nós podemos ser complementares. Nós podemos ter diálogos. Você pode me apontar porque eu estou errada para que eu possa refletir. Imagina se ninguém me questiona e eu você sempre achar que sou a dona da verdade. Como é que nós vamos evoluir? Nunca, não é? Bom, mas, retornando aqui, não consigo voltar para o direito internacional. Mas o Brasil, então, ele foi inserido nesse sistema mundial de mercados numa condição de subalternidade. Gente, e até a rainha Leopoldina, até a imperatriz Leopoldina ficou maluca com a possibilidade de ser imperatriz de um país, de um estado riquíssimo, onde ela pensou assim: vou esnobar toda aquela monarquia decadente da Europa, porque nós vamos provavelmente ter acesso a uma das maiores riquezas do... Por que eu estou falando isso da Leopoldina? Porque a gente não sabe, né? Quem que proclamou a independência do Brasil mesmo? Leopoldina, não foi Pedro I? Por isso que eu estou falando assim: mas por que ela é louca? Por que essa mulher quer ficar nesse fim de mundo? Né? Eu sempre pensei, porque eu fiz história primeiro antes de fazer direito, né? Eu disse: gente, por que essa louca quer ficar aqui? Vocês viram o lugar que ela nasceu? Dá um Google e vê aonde que Leopoldina nasceu. A casinha dela em Viena.
não é? Do Império Austro-Húngaro. E o que ela veio fazer nesse buraco? Não é? Para viver onde hoje, Museu Nacional, naquela casinha pobrezinha que hoje está incendiada e sem verba para ser reconstruída, era a casinha da princesa Leopoldina no Brasil, que provavelmente era apenas o tamanho de uma ala do casebre que ela nasceu em Viena. Apenas uma ala. Eu sei por que ela proclamou a independência do Brasil. Por que será que Leopoldina, que devia estar louca para voltar para Portugal, imagina, antes de ficar em Portugal, antes de ficar perto dos meus pais, não é? Onde eu posso visitá-los de trem, porque lá já tinha trem, não é? Por que eu vou ficar no Brasil? Porque não existia lugar no mundo que ela conhecesse mais rico que o Brasil. E a nobreza, ela é gananciosa. Aquilo tudo da nobreza era dela, não era nosso, não era do povo brasileiro, era delinha, era dela, não é? Então, quando chegou a ordem, Dom Pedro I foi apaziguar os ânimos em São Paulo, que o povo de São Paulo queria fazer uma revolução francesa, né? Queria decapitar o rei se fosse preciso, para que ele fosse embora para Portugal, queria se emancipar, os paulistas. E o Dom Pedro I veio aqui acalmar a galera, não é? Quando ele está aqui em São Paulo, longe pra caramba, era a pé ou de cavalo, né? Não tinha, aqui a gente não tinha estrada de ferro como tinha na Europa, e nem educação, né? A nossa elite era completamente analfabeta, né? Não tinha dinheiro, mas não tinha educação. Mas a Leopoldina, quando o Dom Pedro estava fora, ela recebe uma carta do seu sogro dizendo: voltem imediatamente. Nós precisamos restabelecer o pacto colonial. Portugal está ruim das pernas, queremos a riqueza para nós. Acaba com essa história de Reino Unido, volta para cá, né? E o rei Dom Pedro I era o rei herdeiro do trono de Portugal. O que Leô fez? Leô chamou o Conselho de Estado, porque que era a Leopoldina, né? Ela que era a chefe de Estado naquele momento, porque o Brasil não podia ficar século. O rei saiu, Leopoldina chama o Conselho de Estado e fala: me prepara um decreto de independência dessa porcaria de país, que a gente vai declarar essa independência e é agora. Não falou assim, né? Falou com sotaque austríaco, alemão, né? Mas então veio o decreto e Leopoldina assinou e falou: agora avisa o meu marido, que está lá em São Paulo, que o Brasil já é independente. E aí começa toda a história. Gente, que estado que saiu daí? Esse é o estado que nós vivemos até hoje. Porque a gente tem um outro ator, que não é o Wallace, dessa vez é o Fernand Braudel, que fala: nós só conseguimos entender a lógica de um país se a gente analisa a história em longa duração. Será que o estado que surgiu lá em 1822, em 1824, um estado desigual, um estado fundado na desigualdade e na opressão, um estado fundado na exploração do trabalho, no trabalho escravo, de uma elite reduzidíssima e ignorante, que achava que não precisava estudar, de uma elite que era rica porque ela fazia e dependia de um comércio com a Europa. Ela não estava preocupada com o comércio interno, ela não estava preocupada com o mercado consumidor interno, ela queria se ligar aos europeus. Nós mudamos. Eu quero que vocês reflitam e deixar essa reflexão, porque a história, ela muda muito lentamente. As estruturas institucionais mudam muito, muito lentamente. E a gente tem que avaliar o quanto nós mudamos, porque eu sempre falo, quem tem menos de 45 anos, grande parte dessa praça que tem menos de 45 anos, achou que a gente sempre vivesse num país democrático, num Estado de Direito e numa ordem constitucional. É verdade, professor Eurico? Não é verdade. Nós sempre vivemos com intervenções militares. Nós sempre vivemos, quando você tem um suspiro democrático, a elite fala: não podemos ter democracia. Precisamos de uma intervenção militar burra. Precisamos de uma intervenção militar nas universidades. Precisamos manter a ignorância do povo brasileiro, porque toda essa riqueza é apenas para 1% da população. Nós não reconhecemos o resto. São todos agora escravos, brancos, amarelos, porque os japoneses também foram escravos aqui, não é? Porque hoje é um outro tipo de escravo, ainda mais como os imigrantes hoje são escravos modernos, como escravos contemporâneos. Nós extinguimos a escravidão? Não, a gente só diversificou a cor da pele. Agora é de todas as cores. Não é? É de todos os lugares, são pessoas passíveis de serem escravizadas. Temos escravidão no Brasil?
temos escravidão no Brasil. Que Estado é esse, então? É um Estado desigual, é um Estado autoritário, é um Estado arbitrário. O professor aqui mostrou o Eurico, o Gessé Souza, que é um outro autor, A Elite do Atraso, vai explicar pra gente por que nós estamos vivendo essa situação dramática, esse pesadelo. Mas o que retornou são apenas os nossos eternos monstros. Os eternos monstros que não permitem que a riqueza do Brasil fique para o povo brasileiro. Gente, foi muito pouco de um governo soberano, muito pouco de um governo que abriu as universidades, e nós vimos, tinha emprego para todo mundo, podia não ser um salário muito alto, mas a gente ia conseguir um dia melhorar o salário, estava entrando as pessoas nas universidades. Para quem não tem, para quem nasceu numa periferia, pobre, a única possibilidade de ascensão social é ter um filho doutor, é ter um filho pesquisador, é ter um filho numa universidade pública, e para isso a gente precisa de universidade básica de qualidade. Nós estamos achando que os cortes são na elite da Universidade de São Paulo. Não, os principais cortes são na educação básica, para que essa pessoa nunca chegue em uma universidade. Nós não podemos formar pesquisadores em universidade pública, porque agora o capitalismo está em crise. Então, nós não conseguimos mudar o Estado ainda. Nós temos suspiros democráticos, apenas suspiros democráticos. A gente tem que ser sempre vigilante. Sempre vigilante. E nós não conseguimos, como isso foi lembrado pelo professor Márcio, como foi lembrado, a gente não combinou, como foi lembrado pelo professor Eurico, nós estamos interconectados e é um projeto de recolonização. É um projeto colonial, onde as empresas brasileiras precisam ser quebradas. Isso é capitalismo, gente. Capitalismo são empresas fortes. Capitalista é o Estado que defende as suas empresas. O Brasil não é capitalista, não é socialista, não é comunista, não é porcaria nenhuma, porque é um Estado colonial. Nós somos colônia. Enquanto a gente não acordar para isso, para o sistema internacional, nós nunca conseguiremos ter uma visão clara do que é esse país, para a gente transformar esse país. Para a gente transformar esse país, para nós deixarmos de ser colônia, porque nós temos um projeto de Estado. O projeto de Estado é aquele que está arraigado nas instituições. O projeto de Estado é aquele que está arraigado no poder executivo, no poder legislativo, no poder judiciário. O nosso poder de Estado é de um Estado excludente, elitista, arbitrário, controlador, opressor e que mata, porque o povo brasileiro, se matar, não tem importância. Agora, de um helicóptero, quando passou o helicóptero aqui, nós vamos começar a atirar. A gente tem que ter medo, não é? Vai que o governador do estado, tal igual do Rio de Janeiro, surta e começa a atirar na gente também, né? Então, assim, dá até medo, mas porque é esse estado que a gente está vivendo. É esse estado que a gente está vivendo. Mas o capitalismo internacional está em crise. Está em crise. Ele pode acabar, né? O Wallerstein diz, inclusive, que ele pode acabar em menos de 50 anos, mas isso não significa que a gente vai ter uma sociedade melhor. O Wallerstein disse, provavelmente, que a gente pode ter uma sociedade policial, onde 1% dos ricos pode até aumentar para 2%, mas todo o povo trabalhador vai ser enfrentado a bala para manter o privilégio desses ricos. E esses ricos agora, que não tem mais aonde enfiar dinheiro. Essa é a verdade. Quem acumula não tem mais onde enfiar dinheiro. Mas eles nunca estão satisfeitos. Nunca estão satisfeitos. O capitalismo está em crise. Então precisa ter outros nichos de lucro. Quais são os nichos de muito lucro que eles estão de olho no Brasil? Primeiro, as grandes construtoras brasileiras, que foram todas quebradas. Agora não concorre mais com as empresas dos Estados Unidos em obras na América Latina e na África. Todas as nossas empresas quebraram. País capitalista quebra suas empresas? Não. Só o país colonial que quebra suas empresas, em um acordo colonialista, não é? Então nós destruímos o começo do nosso capitalismo. Na verdade, o Lula foi o maior capitalista que nós tivemos, né? Por isso que tem partidos aqui que não gostam de falar isso, né? Mas é... E a gente está aqui defendendo, né? E a gente está aqui, infelizmente, defendendo, porque eu também achei que a gente pudesse caminhar para frente. A gente está aqui defendendo princípios que são iluministas, que lá na Europa do século XVII e do século XVIII eles incorporaram. A gente está aqui pedindo liberdade. A gente está aqui pedindo o que a Inglaterra falou lá no século XVII, né? Gente, prisão só depois de trânsito e julgado.
A gente está aqui falando, né, que é o habeas corpus, eles inventaram o habeas corpus, né? A gente está aqui falando de direitos que são direito de voto, que é o direito de ter educação pública. Sabe quando que os europeus tiveram educação pública? A partir de quando os europeus tiveram educação pública? No século XVIII. Já ouviram falar dos déspotas esclarecidos? Lembra do cursinho? Dos déspotas esclarecidos? Esses déspotas eram reis absolutistas que adotavam um ideário iluminista e davam educação de graça para o povo, porque sabia que o seu Estado não ia desenvolver sem educação pública. Não é? Então os déspotas esclarecidos são do século XVIII. E a gente tem aqui que defender uma política hoje que é liberal, que é do liberalismo. Porque nós não podemos sequer ser um Estado autônomo e soberano. Gente, educação é muito lucrativo e as empresas internacionais estão de olho nesse nicho. Nós vamos pagar pelo estudo, sim, se não brecarmos isso. Mas é só a educação que é uma fonte enorme de lucro? Não, tem uma ainda mais, que é a área do professor Eurico. Eles estão de olho na saúde. Eles não admitem um sistema universal de saúde. Então, se as pessoas estão achando que educação é privilégio, eu quero ver a hora em que ele vai ter que pagar o SUS, onde só vai sobrar para ele a possibilidade de um plano de saúde. E esse plano de saúde com uma lei desregulamentada, né? Desregulamentada, porque hoje a gente tem uma lei de plano de saúde que obriga todas as operadoras de saúde a pagarem todos os procedimentos. Então, se eu tenho que colocar um marca-passo, se eu vou fazer uma cirurgia de câncer de mama, se eu tenho que fazer uma cirurgia de alta complexidade, o SUS faz, e faz com qualidade, e faz isso sem cobrar. Não é que não tem custo, nós pagamos por isso, é imposto que isso tem custo, mas é o povo brasileiro inteiro que paga de uma forma coletiva pela saúde pública, não é? Mas agora o que vai ser igual aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos agora, Estados Unidos acima de tudo e de todos, né? Inclusive de Deus, né? Que isso próprio presidente diz, né? Porque os Estados Unidos é modelo. E como é que é nos Estados Unidos? Você paga o plano de saúde que você pode. Se você pode pagar só R$50, você vai só ter direito à consulta. Se você pode pagar R$70, você tem direito à consulta, exame de fezes, exame de urina. Se você paga R$100, você tem consulta, você tem até direito a uma mamografia por ano. Se você não paga, morra. Você vai ser mais importante para nós morto do que vivo, porque nós não vamos investir em você. Então, quando as pessoas estiverem morrendo, porque não dão conta de pagar uma vacina, porque foi financiada por uma pesquisa privada e não pública, então a vacina não vai ser pública. Ela vai morrer de AIDS, porque ela não vai ter o direito ao coquetel, eu não sei como chama, porque vai ter que pagar caro por isso, porque nós não vamos dar de graça não, então você está condenado à morte. Ela não pode pagar R$6.000, R$7.000 por um remédio contra câncer. Azar o seu. Quem mandou não ter R$6.000, R$7.000? Porque eu patenteei e agora só quem vive é quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro não vai poder viver. E além disso tudo, nós vamos abandonar as pessoas que se adoentam ou as pessoas que estão velhas, porque também não pode ter previdência. Gente, é um projeto de extermínio. Não estamos brincando. O nazismo e o fascismo têm um projeto de extermínio do povo. E nós estamos enfrentando no Brasil agora, isso é real, é um projeto, portanto, planejado de extermínio do povo pobre brasileiro. Prestem atenção nisso. Nós vamos entregar as nossas vidas de mão beijada? Nós vamos lutar pelas nossas vidas? Vamos. Aqui tem resistência. Aqui vai ter educação pública, pesquisa pública, saúde pública, e nós teremos um país para os brasileiros, para nós. Isso é só o começo. Nós estaremos lutando sempre. Dia 14 estaremos também nas ruas. Gente, e olha, ninguém faz um ato como o nosso, dialogando, porque nós não temos ódio. Nós estamos aqui porque somos solidários. O que nós temos para partilhar não é raiva, não é ódio, é amor, é solidariedade, é acolhimento, é integração. Por favor, vamos
dar ouvido, vamos escutar aquele cara, né, maconheiro, balbúrdia, que faz balbúrdia em Nazaré há 2000 anos atrás, não é? E que estava aqui o professor Márcio, que ninguém sabe, mas ele é um frei franciscano, né? Um professor e um frei franciscano. Ele não gosta muito que fale, está aqui ainda, não sei se está aqui ainda. Mas então temos gente de todo tipo, né? O professor Márcio está ali. Tá ali. Mas então nós temos professores de todos os espectros religiosos, de todos os espectros ideológicos, dialogando na universidade, não é? Então a gente tem que começar a ter escuta para quem tem palavras de amor e de solidariedade, e calar a boca de quem só tem ódio e amargura para nos oferecer.